mas nós vamos dar conta de fazer esse bate-papo bem legal aqui para vocês. Então, hoje nós vamos falar da parte. Olha, já deu certo aqui no Facebook, né? Então, deixa eu só aumentar aqui a tela para ver isso. Já deu certo aqui no Facebook, já deu certo no Instagram. Então, cognitivamente, está ao vivo no Instagram, está ao vivo aqui para o pessoal do Facebook também. Muito prazer, eu sou a Cíntia, neuropsicopedagoga da equipe Cognitivamente. Meu nome é Dr. Fernando, CRM 95035. Sou médico psiquiatra com também especialização em clínica médica e medicina de urgência pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Associação Médica Brasileira. E nós vamos fazer hoje um bate-papo com vocês. Não vai ser numa linguagem tão técnica, né? Uma linguagem que todo mundo possa entender, não só os médicos possam entender, mas todos vocês, porque a nossa função hoje é realmente mostrar esse conhecimento. A gente foi atrás de bons conhecimentos, conhecimentos científicos, conhecimentos embasados. Então, toda informação que nós trouxermos aqui para vocês hoje são informações embasadas, com conhecimento científico por trás, né? Apesar de ser um assunto que muito pouco ainda se conhece. Mas, conforme foram acontecendo os casos, principalmente lá na China, foram saindo esses trabalhos científicos, e esses trabalhos científicos foram traduzidos aqui na linguagem do Brasil, e é por isso que a gente consegue bater esse papo hoje, conversar sobre esse coronavírus. Por quê? É muito importante a gente conhecer. Se a gente conhecer, a gente tem chance de prevenir, né? Não só nos prevenir, nós prevenimos também a nossa família, prevenimos os nossos amigos, passar adiante informações verdadeiras, que eu acho que isso é muito importante também. Não compartilhar coisas duvidosas, informações falsas, que isso só vai atrasar. Na verdade, esse passo que a gente precisa agora de conscientização, né? Então, a gente precisa dar esse passo à frente de conscientização. Então, por isso que a gente está aqui. Só que é um bate-papo aberto. Então, por favor, a gente precisa que vocês mandem para a gente as perguntas, escrevam algumas coisas, mas o objetivo principal hoje é a gente falar dessa parte técnica. O que é um vírus? Qual será a diferença de um vírus para uma bactéria? Por que esse vírus é altamente contagioso? O que ele tem de diferente dos outros vírus? Por que ele está causando tantas mortes ou mesmo tantas contaminações? Então, a gente gostaria que vocês também participassem com a gente, tá bom? O som tá legal, aqui o vídeo tá legal para vocês, tá dando para ouvir, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, a gente já tem gente aqui acenando. Muito obrigada, tá? Pela participação de vocês aqui, nem que seja como ouvintes, mas a gente espera mesmo as perguntas de vocês, tá bom? Boa noite para vocês aí do Facebook também. Olha só, pessoal. Que eu falei, que eu conversei com o Fernando antes? Eu pensei da gente de elaborar algumas perguntas, a gente seguir algumas coisas que a gente normalmente tem curiosidade, na verdade. Nós que não somos da área médica, nós temos curiosidade de saber algumas coisas. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é o seguinte: o que é um vírus? O vírus, na verdade, é a estrutura mais simples que nós temos dos contaminantes que nós temos na natureza. O vírus ele é uma cadeia de DNA ou RNA, né? O que seria o DNA e RNA? Um código genético que é revestido por uma cápsula que a gente dá o nome de capsídeo, né, de proteína. Esse código de DNA e RNA, esse capsídeo que tem a função de proteger ele e ligar ele à célula, é o que nós chamamos de vírus. Então, o vírus é um capsídeo, é uma capa de proteína que tem ou um DNA ou um RNA. Por isso que os vírus são divididos em RNA vírus e DNA vírus. Porque, no caso do coronavírus, ele é um RNA vírus, ele carrega a carga genética do RNA, que mais posteriormente, se alguém tiver curiosidade, eu posso esclarecer isso aí numa pergunta aí, tá?
Então, né, um vírus, e a gente pensa que é uma coisa bem simples, né? Mas, na verdade, olha só quanta coisa importante a gente precisa saber e a gente precisa conhecer para prevenir de maneira correta também, né? E qual será a diferença de um vírus para uma bactéria? Porque a gente ou escuta tanto falar, né? Nossa, peguei uma bactéria, nossa, tô com uma bactéria, ou fulano tá com uma bactéria, pegou uma bactéria. Qual a diferença de vírus para bactéria? Pensando numa célula. A célula tem uma estrutura que ela pode se reproduzir e formar outra célula, apesar da nossa epiderme. Nossa epiderme toda hora está sendo destruída, sendo desgastada, e tem outra, a derme embaixo, que está reproduzindo e fazendo outras células que estão se repondo. Isso é mais ou menos o mecanismo, esse é o mecanismo, na realidade, da bactéria. A bactéria tem um sistema próprio de reprodução, ela tem uma mitocôndria, ela tem toda uma estrutura que permite ela se reproduzir sem depender de uma célula hospedeira. Então, ela vai entrar no nosso organismo, ela vai se reproduzir por ela mesma, sem depender de uma célula hospedeira, vai atacar aquele órgão que é o alvo dela, e é isso que é uma bactéria. O vírus não. O vírus ele não tem capacidade de reprodução. Ele só é um capsídeo, quer dizer, uma cápsula de proteína e uma cadeia de DNA. Então, ele vai se ligar a uma célula, ele vai passar para dentro dessa célula a carga genética, no caso do coronavírus, o RNA, e essa célula vai começar a reproduzir não mais outras células, mas sim novas cópias desse vírus. E no caso do coronavírus especificamente, a gente sabe que a média por célula que ele infecta é de uma reprodução de 10 mil cópias em aproximadamente aí um período de inferior a 12 horas. Então, pelo que a gente pode entender, o vírus por si só, ele não tem essa capacidade de propagação, ele precisa de uma célula. Ele precisa de uma célula para que faça a função de reprodução, porque ele, na verdade, só carrega a carga genética. Então, ele entra ali, reproduz aquela carga genética e vai se reproduzindo, vai entrando em outra célula, destrói aquela célula se rompe, morre, vai para outra célula, aquelas 10 mil cópias, vai mais 10 mil células, assim por diante. Porque ele não tem as estruturas que compõem uma bactéria, que são idênticas quase a uma célula de reprodução, ela pode se reproduzir sozinha. Uma célula não invade, uma bactéria não invade uma célula. O vírus ele tem que invadir. Se ele invadir, ele não tem a estrutura mitocondrial, as estruturas que, não vou entrar no detalhe dela, mas as estruturas necessárias para uma reprodução. Então, ele só tem a cadeia de DNA dele lá, ou de RNA. No caso do coronavírus, a cadeia de RNA, que vai substituir a cadeia de RNA original daquela célula. E ela vai começar a reproduzir cópias, até que ela vai se romper e morrer. Essas cópias daí vão sair dentro dela, no caso do coronavírus, aproximadamente 10 mil, em um período inferior, né, a 12 horas, e vão tomando conta de outras células, e assim, sucessivamente, da nossa via aérea, principalmente, iniciando pela nossa via aérea, e depois, né, podendo esparramar por todo o corpo, para os outros órgãos também, inclusive o sistema nervoso central. É muito interessante isso, que isso é uma pesquisa bem recente até, de uma equipe aí da Itália, que demonstra que ele chega ao sistema nervoso central. Mas isso, como eu estou falando, são pesquisas ainda recentes, né? A gente precisaria aprofundar mais nesse assunto. Esse vírus é diferente de tudo que assim, a gente tem no momento, né? Por isso que a gente precisa cuidar, pessoal, porque é assim, ó, é um inimigo invisível, mas é um inimigo poderoso. Então a gente não sabe onde ele pode estar. Então por isso que a gente precisa tomar as medidas preventivas, a gente precisa tomar todos os cuidados. E a gente ia falar isso mais no final, mas a gente tem um manual de prevenção, a gente elaborou um manual de prevenção. É gratuito, está na nossa página, no Cognitivamente, na nossa página Cognitiva Educacional, está no Facebook pessoal, no Facebook da Cognitivamente. Vocês conseguem baixar essa cartilha, esse manual. E esse manual é bem prático e está ensinando como se prevenir. Então, todo cuidado, e a gente ainda acompanha reportagens que as pessoas falam, nossa, eu tomei todo o cuidado do mundo e eu não sei onde que eu fui me contaminar, eu não sei como que aconteceu essa contaminação. Então, a gente precisa realmente se cuidar e cuidar de quem a gente gosta, né? Por isso, a gente está aqui trazendo informações para vocês. Mas
Se alguém tiver uma pergunta, por favor, pergunta aqui para a gente, tá? A gente fez um roteiro, a gente vai seguindo, mas a intenção é esse bate-papo aí. Como está sendo o dia a dia de vocês? Que dúvidas que vocês têm? Que medo que vocês têm, né? A gente está aqui também para poder fazer esse bate-papo mesmo, não só ficar passando informações aqui da nossa parte, mas também saber de vocês aí o que vocês pensam sobre tudo isso, né? Bom, muita gente me pergunta o seguinte, né? Por que que o vírus é mais difícil de você erradicar do que a célula, do que a bactéria? Na realidade, o vírus é... Só vou guardar um momento que caiu o Facebook aqui. Então, o pessoal do Facebook aí... Então, vamos lá. Por que que o vírus é mais difícil de erradicar do que a bactéria? A bactéria, ela tem toda uma estrutura de reprodução igualzinho uma célula, né? Então, você vai usar uma medicação X, ela vai penetrar essa bactéria vai absorver ela, ou ela vai parar de reproduzir em nosso organismo através do sistema linfocitário, são os linfócitos nossos, vão até lá e destrói ela. Ou ela vai ter uma função do remédio bactericida, que realmente vai entrar nela e vai matar ela no ponto final. Agora, o vírus não. Ele tem uma cadeia de DNA interna, né? Que transporta através do capsídeo. Só que essa cadeia de DNA, ela sofre mutações a cada reprodução. Então, esse que é o grande desafio nosso. A bactéria, ela sofre mutações, mas isso aí leva anos para acontecer, enquanto o vírus leva poucos dias para acontecer, ou poucas horas para acontecer. Então, eu criei uma medicação que vai destruir o capsídeo, vai destruir o RNA dele. Daqui a pouco, essa medicação, que nós acabamos de criar ela não vai destruir mais, porque ele já modificou a cadeia genética dele, já deu drible na medicação, quer dizer, já criou uma nova forma um subtipo de vírus que não permite que a medicação funcione. Então, por isso que no momento, a gente tem um grande desafio na medicina. Desde a época da AIDS a gente tem esse problema. O HIV também é forma que a gente pode controlar ele, mas não tem jeito de erradicar ele. É um problema que acontece também com o coronavírus e com muitos outros vírus que a gente tem por aí. Quem pode erradicar o vírus é o nosso organismo, junto do sistema linfocitário e outro sistema de defesa que a gente tem, que é o sistema HLA, né, que é um sistema mais complexo. Ele que erradica o vírus. Só que o vírus, quando ele tem uma virulência muito grande, ele vai exigir muito do nosso organismo. Talvez nós vamos ceder essa capacidade. Esse estresse que o organismo vai sofrer vai romper a nossa capacidade. E aí é onde que nós vamos ter a insuficiência respiratória, é aí que nós vamos ter a difusão dele para os outros órgãos, a falência de múltiplos órgãos. Isso é um problema muito sério, diferente dos vírus sincicial, ou mesmo outros vírus respiratórios que a gente tem, que dura 3 a 7 dias, nosso organismo dá conta sem tomar nada, só um Tilenol, uma dipirona. Ele não, ele responde de uma forma diferente. Algumas pessoas, ainda não sabemos responder o porquê disso, né, que é um vírus novo, né, não desenvolve a doença, mas mantém ela no corpo transmitindo. A célula deles são infectadas na orofaringe, porém não há uma progressão para o resto do organismo, mas ele se mantém infectando. Aí a importância do isolamento, né? São as pessoas que a gente chama de assintomático. Durante 14 dias depois que ele adquiriu o vírus, ele vai estar se transmitindo. E como é que nós vamos saber quem são essas pessoas? Tem o teste PCR e tem o teste, né, IgG e IgM, né? Ambos os testes poderiam fazer isso. Mas ainda no nosso país, assim como no mundo, devido à crise, nós estamos tendo esses testes, estão muito difíceis de adquirir ainda, né? Então, estamos sendo usados somente os pacientes infectados. Mas isso não é um problema do Brasil, não estou criticando o governo nenhum, é um problema do mundo, né? Que foi uma pandemia, quer dizer, pegou o mundo inteiro, então pegou todo mundo sem uma estrutura para isso, né? O Ricardo Ferraz está falando assim, boa noite, parabéns pela iniciativa. Ricardo de Caraguá. Obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação aqui. Se você tiver pergunta, manda para a gente, tá bom? Madalena também está falando boa noite lá no Instagram. Boa noite, Madalena. Gente, se tiver pergunta, manda aqui para a gente, tá bom? Será que você já falou agora essa pergunta aqui, hein? Como que um vírus se espalha? Então, o vírus, ele explicou para a gente aqui, não é uma célula, né? Então, ele é essa cadeia de RNA ou DNA, certo? Uhum. E como que ele se espalha, então? Se não é tão, né? Se é invisível, mas tão poderoso desse jeito. Então, vamos partir do exemplo do trato respiratório, que eu acho que é o mais fácil para as pessoas entenderem. Ele vai lá, atinge um grupo de células imenso, vários vírus vão atingir,
Eles vão entrar nessas células, reproduzir aproximadamente 10 mil cópias, e essas 10 mil cópias, de uma forma ou de outra, não vão ser todas direcionadas para atingir outras células naquele organismo, mas elas vão ser eliminadas pelo nosso trato respiratório, ou pela nossa lágrima, ou pela nossa saliva, né? Então, essas partículas vão ser eliminadas, né? E que causam contaminação. No caso do trato respiratório, as partículas podem ficar até 2 horas preso no ar. Que partículas são microgotículas, mas muito pequenas mesmo, são invisíveis ao olho. Então, aquela pessoa que está contaminada está respirando aqui, no ambiente fechado, ela pode ficar, essas microgotículas podem ficar elevadas até 2 horas no ar, e a pessoa pode respirar e começar esse processo através do trato respiratório dele superior e depois descendo para o trato respiratório inferior, que seria o pulmão. O trato respiratório superior é que está acima da glote, né? Seria nossa garganta, nosso nariz, né? Nosso né, sistema respiratório. Isso é muito assim interessante porque o vírus é uma coisa inteligente, né? Parece que ele não tem inteligência, mas aquele DNAzinho dele é bem inteligente, né? Ele cria uma invasão da célula vizinha, mas um grupo de vírus também vai ficar num trato respiratório solto, esparramando pelas pessoas. E só que ele tem uma diferença dos outros vírus. Os outros vírus morrem em poucos minutos no ambiente. Ele não. Ele chega a durar 2 horas no caso. Esse vírus ou qualquer outro Não, vírus? esse vírus especificamente. Chega a 2 horas no meio ambiente se a pessoa estiver respirando naquele ambiente fechado. Numa superfície, como foi feito esse trabalho na China, uma superfície sobre uma condição solar de 38 graus aproximadamente, 38 graus exatamente, né? Porque as pesquisas são tudo exato. Ele dura até 4 horas sobre uma superfície de metal. Num ambiente de uma casa onde a temperatura de 38 graus não vai estar presente, uma temperatura amena, tudo tranquilo, né? Não tem o sol, se não tem radiação solar, não tem ele pode durar até 5 dias ativo em superfície. Aí a gente esquece, põe a mão naquela superfície, põe aqui na boca, põe no nariz, põe no olho, coça o olho, né? E aí é onde que nós levamos com a nossa mão esse vírus em direção ao nosso trato respiratório ou mesmo à mucosa ocular. Por isso que a gente ressalta muito a questão da importância de lavar a mão, né? Lava a mão, se boa a mão, lava a mão de novo. Você achou que aquele lugar está suspeito, lava a mão de novo, lave, né? Aí tem uma pergunta do Ricardo aqui. Pessoal do Instagram, nós estamos no Facebook também. Se vocês tiverem perguntas, eu estou atenta aos dois aqui, ok? Ele está perguntando, a máscara de tecido realmente ajuda na prevenção? Ajuda, Ricardo, porque de uma forma ou de outra ela é uma barreira. Vamos dizer que é a melhor barreira. A melhor barreira que nós teríamos mesmo, né? Seria se a gente pudesse usar uma máscara de carvão ativado, né? Que é o modelo mais comum que a gente vê, não é só o único que tem no mundo, mas é N95, né? Mas ela é uma barreira, ela minimiza, mas infelizmente, assim, 100% ela não vai ajudar, tá? Ela minimiza a possibilidade de nós transmitirmos, mais a possibilidade, é uma questão importante sobre a máscara. A máscara cirúrgica de pano, elas minimizam a possibilidade maior dela de nós transmitirmos para outras pessoas. Também minimiza a possibilidade de nós recebermos, mas só com uma proporção bem menor do que de nós transmitirmos. E tem uma questão muito importante quando você usa uma máscara de pano, uma máscara cirúrgica, quando ela umedece. Se ela umedecer, ela já se torna ineficaz. Aí, inclusive, pode ser pior até usar ela, porque a umidade ela acaba sendo um caminho para o vírus para o nosso trato respiratório. Mas ela tem sua função protetora. Falar em percentual de proteção para você fica difícil, cara, porque nós não temos dados ainda sobre isso, né? Até mesmo que a máscara de pano foi uma invenção do brasileiro aí, né, e do mundo aí, por causa de não ter máscara cirúrgica, né? Mas mesmo a máscara cirúrgica, ela também é de um tecido, tá? A gente sabe que ela é de um tecido mais específico, né? Mas mesmo ela, a gente sabe que ela não confere essa proteção tão grande, né? A proteção maior dela é da pessoa transmitir e não da pessoa receber. Confere a proteção de receber, mas num percentual menor. Não vou falar em números percentuais aqui, porque realmente, números percentuais nós não temos ainda sobre esse vírus, tá? Isso é muito estudo para pouco tempo ainda, tá bom? Espero ter respondido essa resposta, Ricardo. Sua pergunta. Essa pergunta. Isso. E aí, pessoal, se vocês tiverem perguntas também, pode mandar aqui pra gente, tá bom? Tanto lá o pessoal do Instagram, boa noite, Anderson entrou agora, Eda, já vi que entrou aí também, Clarissa, boa noite aí para vocês do Instagram.
Pessoal do Facebook também, boa noite para quem está entrando agora. Tiver perguntas, manda aqui para a gente, tá? A gente está fazendo esse bate-papo, mas o legal é essa troca mesmo, a intenção é essa troca mesmo de conhecimentos, essa troca de informações, tá bom? Para que a gente consiga ajudar vocês aí no dia a dia, tá? Se vocês têm alguma dúvida técnica ou alguma dúvida prática do dia a dia, pode mandar aí para a gente, tá bom? Bom, o que você gostaria mais de perguntar? Sim. Então, próxima pergunta que eu elenquei aqui foi o seguinte: o que vocês concordam comigo se essa é uma boa pergunta ou não? Então, eu acho que até você. Obrigado, Tony, pela. Barros, né? Barros, Isso, obrigado aí pelo parabéns obrigada. pela iniciativa. É para ajudar todas as pessoas do Brasil, nosso município também, todo o Brasil, né? Porque a fim de conta, né? O problema é nacional, é mundial, né? Pelo amor de Deus, né? Então, eu vou perguntar assim, você até já respondeu, mas como tem muita gente também entrando agora, acho que vale a pena falar de novo. Por que o coronavírus é altamente contagioso? Ele é altamente contagioso por dois motivos que eu vou colocar aqui, que são os que nós temos pesquisa comprovando isso. Primeiro, tempo de permanência. Na microgotícula, que é que a gente respira, aquela pessoa que está doente, mas talvez ela nem saiba que esteja doente ainda, mas ela já está contaminada, está transmitindo microgotícula pelo ar aí, que a gente não vai enxergar, são tão pequenas que elas ficam flutuando no ar, né? Elas podem permanecer ativas durante 2 horas. Numa superfície de metal exposta ao sol, como mostra o trabalho chinês, ela pode permanecer durante 4 horas. Num ambiente residencial, uma temperatura normal aí de seus 35, 28 graus, 5 dias. E a capacidade de virulência dele é o que é mais terrível, porque se ele entra dentro do nosso organismo, ele invade uma célula, ele passa a cadeia de RNA dele, ele não é um DNA vírus, é um RNA vírus. Se alguém, gente, quiser saber essa diferença, eu mando por escrito, porque isso aí é uma coisa meio chatinha, tá? É coisa que é mais complexa, né? Ele é um RNA vírus, ele passa para a cadeia daquela célula ali, ou daquele grupo celular que atingiu, e cada célula dessa uma vai produzir aproximadamente 10 mil cópias, quer dizer, 10 mil novos vírus, que alguns deles vão invadir novas células e uma percentual deles vai ficar no nosso trato respiratório e nós vamos ficar transmitindo eles. É por isso que ele é um vírus tão difícil de se lidar com ele. A única forma que nós temos de lidar com ele é tomando os devidos cuidados, isolamento social, uso da máscara para minimizar a possibilidade da gente transmitir ou pegar, lavar as mãos, né? A aglomeração nunca, jamais, nem pense nisso, né? E seguir as medidas aí que o Ministério da Saúde muito bem está fazendo, né? A gente acredita que o Ministro da Saúde está de parabéns, o Mangueta, e eu acredito que ele tem feito um bom serviço, né? Então vamos lá, o Anderson está perguntando assim: quem já pegou o Covid-19 pode se contaminar novamente? Essa informação, Anderson, que eu vou te responder que sim, porque ontem que eu tive essa informação. Na China, pessoas pegaram Covid-19, até antes de ontem, a gente não tinha nenhum caso de contaminação. Começaram a surgir os casos de recontaminação, quer dizer, a pessoa pegou Covid-19 e começaram a aparecer recontaminado. Então, quer dizer, ele pode pegar 2 vezes. Isso decorre por quê? Porque o vírus, apesar de a gente criar aquela vacina própria no nosso organismo, né, que são os linfócitos preparados para atacar aquele vírus ali, não deixar ele entrar, ele sofre mutação. Então ele muda, ele fica diferente, o linfócito não reconhece ele. Então ele entra no nosso organismo e acaba disseminando novamente. É uma informação recente, porque isso era uma dúvida que toda a comunidade científica tinha. Ontem foi publicado pela comunidade científica que na China já está acontecendo caso de recontaminação. Essa é uma informação bem recente, então eu posso passar a afirmar para você hoje eu posso afirmar para você, com certeza sim, né? Até ontem às 14 horas que eu tive essa informação, eu poderia falar para você talvez, mas hoje eu falo que sim. E o Maurício está perguntando assim, está falando, boa noite, em termos de caminhar, qual seria o melhor procedimento, já que ouvimos dizer que o vírus pode permanecer no ar até 20 metros? Bom, na verdade, a gente estiver no ambiente aberto, a gente calcula que até 1 metro, né? 1,5 metro. Alguns defendem 1,5 metro, outros defendem 1 metro. Então, Marisa, eu vou te responder da seguinte forma, né? Se você estiver caminhando no ambiente aberto, mantenha uma distância. E a máscara, né? E a máscara, mas mantenha uma distância de 1 metro.
porque é o que determina o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Esse 1,5 m aí foi meio discutido e tal, mas agora chegou a um consenso. 1 m seria o adequado. Claro, se você vai manter a distância de 1 m de uma pessoa conversando, se você não estiver usando nenhuma máscara na hora que aquela pessoa espirrar ou tossir na sua frente, é claro que ela vai estar jogando uma carga viral tremenda, esse 1 m não vai dar conta, né? Mas se você estiver caminhando numa praça, fazendo uma caminhada, num campo, alguma coisa, usa máscara, que é uma prevenção a mais, você vai estar cruzando com pessoas, mas a distância a gente considera 1 m. Essa história de 20 metros aí, Não, olha, é porque o vírus pode permanecer no ar. até 2 horas. Até 2 horas num ambiente fechado. Isso, mas a distância, A até distância, 20 metros. Não, a distância num ambiente fechado, Do vírus. a distância no ambiente fechado não existe, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? A microgotícula, ela pode se expandir metros, depende de quanto, né? Eu estou numa plateia, está tudo fechado aqui, não tem uma janela aberta, não tem uma iluminação, nada. Eu estou falando ali, estou falando alto ali, para todo mundo escutar eu. As microgotículas vão se espalhando, até o final da plateia. Eu estou num grupo de 20 pessoas aqui, estou falando alto também, fechado, não tem nem uma janela aqui para arejar nada. Eu estou falando, estou transmitindo microgotículas, que vão ficar suspensas no ar durante 2 horas para aquele grupo pequeno. Então, a questão é temporal, né? Ela permanece durante 2 horas no ambiente fechado, aquelas microgotículas parecem ativas com o vírus. Esse que é o grande problema das aglomerações, senão a gente poderia pensar assim, bom, cara, se a pessoa pode ser 20, 30 metros, não. Pode ser 1 m, pode ser 2 metros, 4 metros, 100 metros, se o ambiente for fechado. E quanto tempo nós vamos permanecer esse ambiente fechado? 2 horas? Se eu estiver respirando lá 2 horas doente, muito provavelmente eu vou atingir bastante gente, inclusive a distâncias superiores aí a 20 metros, com toda certeza, né? Mas isso é no ambiente fechado. Num ambiente aberto, que nem numa praça, aí, ou numa rua, a gente pede para manter 1 m de distância. E os cuidados devidos, não espirrar, né, direto à pessoa, usar uma máscara de proteção, né? Nem que seja de pano mesmo, apesar de a gente saber que não seria 100%, mas ela vai proteger a gente, né? Tenho certeza. Obrigada, Maurício, pela sua pergunta. E só acrescentando que a gente teve que pesquisar bastante também para fazer esse manual. Para quem perguntou da caminhada, o Maurício perguntou ali da caminhada, uma coisa legal também é assim, chegou em casa, tira essa roupa. Né? Até muitas coisas que a gente leu, muitas coisas que a gente ouviu de profissionais recomendados, de profissionais de referência aqui no Brasil, eles disseram isso, uma roupa de rua, uma roupa de casa. Então, chegou em casa, tira o calçado não anda dentro de casa com aquele mesmo calçado, e tira aquela roupa que você foi para a rua, então não usa, não fique com aquela roupa, né? Ou coloca num saco plástico, ou já põe para lavar separado. Então, assim, dá mais trabalho, é mais trabalhoso, e não é só a questão de trabalho, de higiene, né? Mas a questão emocional, questão de saúde mental, que depois nós vamos falar um pouquinho disso. Mas para eu não perder a pergunta aqui da Karina, ela está perguntando: boa noite, existe alguma previsão de quanto tempo o vírus ainda pode proliferar na população? Ele está no período mais resistente? Dias ou meses? Boa sua pergunta, Karina. Karina, vou responder conforme o Ministério da Saúde prevê, tá? Porque eles têm dados estatísticos muito precisos, né? E a interpretação de dados estatísticos não são nada fácil. Se eu fosse pegar e interpretar, talvez eu levasse 2, 3 dias, mas eles têm equipe para isso, computadores para isso, que vão fazer isso aí. A previsão é que o pico dele esteja entre maio e junho, né? São os 2 meses que nós vamos passar a pior fase no Brasil. No momento agora, nós estamos numa fase de ascendência exponencial. O que é uma ascendência exponencial? Eu tenho 10 casos hoje, amanhã eu vou ter 100, depois da manhã eu vou ter 1.000, daqui a pouco eu vou chegar a um patamar de 1.200, 1.300 nos Estados Unidos. Hoje nós tivemos 204 casos em 24 horas. Ontem nós tínhamos tido menos que isso, 100. Né? Então, menos de 100, aproximadamente 100. Então, Karina, nós estamos numa fase inicial. O pior está por vir no mês de maio e junho, como tem bem batido o Ministério da Saúde, porque eles têm projeções, inclusive, para isso. Você percebe que há uma grande força-tarefa, né, por parte dos governos, dos estaduais, municipais e federais, no sentido de criar mais leitos para pacientes, porque essa força-tarefa está trabalhando, criando mais hospital, fazendo hospital de campanha, liberando leito, parando as cirurgias que são eletivas, deixando para depois, porque o paciente não vai complicar. Então, quer dizer, porque essa pandemia só está começando. Está começando a subir a serra. A serra, mesmo não chegando no alto dela ainda. O alto vai ser aproximadamente no final da segunda quinzena de maio,
primeira quinzena de junho, tá? Segundo dados aí do Ministério da Saúde, baseado, inclusive, né, no que aconteceu em outros países, não somente no Brasil. Por isso é muito importante, pessoal, muito importante seguir todas as recomendações, principalmente essa recomendação do isolamento. É muito difícil, né? É muito difícil, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dar conta de um monte de coisa, mas eu acho que o momento agora não é esse. Né? Então a gente precisa ver as prioridades agora, a gente precisa se reorganizar, se reinventar o futuro. Muita gente tem falado isso também, né? E para poder dar conta de tudo isso, para proteção à nossa vida e proteção à vida das pessoas que a gente gosta. Obrigada também, Karina, pela sua participação. Olha só, o André está falando, parabéns, doutor Fernando, pela ajuda que está dando. André Rodolfo Rosa. Que isso, André, a gente está aqui para ajudar o Brasil, rapaz. E nós vamos estar aqui semana que vem também na terça-feira. Vamos ajudar. Nós já vamos falar já. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pelo meu país, né? Não só atender, né? Mas aqui dar um apoio também de explicar, esclarecer as pessoas. E o Anderson está perguntando o seguinte, uma pergunta muito boa também, viu, pessoal do Instagram? Vamos prestar atenção aqui nessa pergunta. Olha só, o coronavírus afeta só o sistema respiratório ou pode afetar outros órgãos? Infelizmente, ele caminha para os outros órgãos. Aí começa no sistema respiratório superior, vai descer para o trato respiratório inferior, que seria o pulmão, né? Vai invadir o pulmão, só que através da nossa corrente sanguínea, né, ele vai acabar se difundindo para outros órgãos, como o rim, principalmente o rim, ele vai ser afetado, vai causar insuficiência renal, é uma das causas mortes em UTI, o rim para de funcionar, né, a fração de ejeção dele é inferior a 60 ml por minuto, então quer dizer, vai parar de funcionar. Infelizmente, ele é um vírus sistêmico, se a gente vai colocar assim, né, ele não é um vírus de um único órgão, o trato respiratório, por exemplo, quando a maioria dos vírus a gente atinge aquele segmento daquele órgão. Por exemplo, um vírus da influenza, vai ser só o pulmão, o trato respiratório superior e acaba ali. Ele não, ele é sistêmico, ele caminha para o resto do corpo, podendo inclusive chegar à barreira hematocefálica, ao sistema nervoso central. Isso é uma informação também que eu tive recentemente, através de uma aula que eu assisti, né, de uma aula que eu assisti de um professor da Universidade de São Paulo, antes de fazer esse vídeo aqui. Então, ele é sistêmico, ele não mata a pessoa somente pelo trato respiratório, mas pelo organismo todo, tá? O Ricardo está perguntando aqui também. Meu filho saiu de uma dengue tem 2 meses. Ele seria do grupo de risco? Ricardo, não. Porque é o seguinte, tem 2 meses que ele saiu. O sistema imunológico já se refez. Em poucos dias o sistema imunológico se refaz. Isso aí é uma questão, nós saímos de uma infecção, uma cirurgia, qualquer coisa desse sentido, aproximadamente em 7 a 14 dias, nosso sistema imunológico já se refez. Então, não seria do grupo de risco. O grupo de risco são aquelas patologias que o vírus vai complicar em cima delas. Por exemplo, diabetes. A pessoa que adquiriu o vírus, nós não sabemos ainda por quê. Nós estamos no início de estudo sobre esse vírus, né? E tudo que se inicia de estudo é como a gente fala na medicina. A gente não pode afirmar ainda o porquê disso, né? Mas nós sabemos que o fator de risco é o seguinte, a pessoa tem um diabetes. Ele pegou o vírus. Esse diabetes dele fica extremamente difícil, mesmo na unidade de terapia intensiva, de se controlar ele. As complicações do diabetes vão aumentando. Não somente do trato respiratório, dos outros órgãos que estejam sendo atingidos, mas o diabetes dele também. A mesma coisa acontece no sistema cardiovascular. O paciente tem problema coronariano. O problema coronariano dele, nós não sabemos por que ainda. Ele vai se aumentando conforme a evolução do paciente, do vírus vai atingindo esse paciente, né? Não precisaria falar da asma aqui, porque a asma é clássica, né? A mulher do trato respiratório, qualquer agressão a ele, o paciente asmático vai ser horrivelmente atingido, né? Vai ter um agravante maior. Mas de uma forma bem sensata para você, eu vou colocar o seguinte, ela estaria fora do grupo de risco, sim, porque tem 2 meses já passou daquele período de recuperação, né, de que seria aproximadamente 14 dias. Mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim, isso não quer dizer que não vão tomar as medidas preventivas, né? Acho que as medidas preventivas são vale para todos. Isso, vale para todos. Né? Desde agora com o crescimento da população mais jovem, né? Aí, né, nas UTI, né? A gente está vendo aí, né, dados. Um quarto hoje, né? 25%. Se crê que isso seja uma nova cepa que esteja
por aí do coronavírus, né? Existe uma teoria falando isso, existe uma outra teoria que fala que ele já atingiu o que tinha que atingir de pessoas menos resistentes. Então, são teorias por enquanto, não dá para afirmar, mas ele atinge qualquer faixa etária, qualquer etnia, qualquer religião, qualquer coisa, não adianta, gente, ele vai atingir todo mundo. Ele é um vírus muito democrático. É chato falar isso, né? Democracia é uma coisa tão bonita, né? Mas ele é democrático, ele atinge o rico, o pobre, a classe média, não interessa, ele vai atingir, né? E o que é mais grave, se ele cresce agora, nesse momento, de uma forma muito exponencial, nós não temos como segurar um colapso na saúde, seja ela pública ou particular, ela entra em colapso. Isso quer dizer o seguinte, nós não vamos ter leito, nem lá no, você tem o melhor convênio do Brasil, nem você paga o melhor hospital do Brasil, ele não vai ter leito, se isso aí entrar em colapso. Quer dizer, se houver aumento de número de casos muito rapidamente. É por isso que as autoridades estão pedindo isolamento social, para que a gente ganhe tempo de preparar os hospitais, e para que a gente também não deixe ela difundir, que sabe, a gente consiga, com o isolamento social, é a melhor forma de a gente limitar ela. Mas se eventualmente ela explodir mais adiante, a gente pelo menos conseguir um tempo para preparar os hospitais, para que não falte leito, não tem que tomar aquela triste decisão, quem vai para o respirador? Aquele que tem mais chance ou aquele que tem menos chance? Porque não tem respirador para todo mundo, né? Seja na rede particular, seja na rede pública. Então, ele é um vírus democrático, tristemente democrático. Não tem pobre, não tem rico, não tem classe média, não tem nada. Ele vai atingir todo mundo, né? Ele atinge qualquer um de nós, né? Ele não vai atingir. Ele pode atingir qualquer um de nós, pelo amor de Deus, ele não vai atingir, não, né? Nós vamos tomar os devidos cuidados para que ele não atinja e a gente consiga erradicar essa pandemia. E aí, pessoal do Instagram também, tem bastante gente entrando agora, pessoal do Facebook também. Tem alguma pergunta a mais aí para fazer para a gente? Bom, a gente, enquanto isso, vamos falar então por que é essencial esse isolamento social. Pensa numa coisa muito interessante, isso é uma pergunta muito interessante. Por que é essencial o isolamento social? Tem dois motivos, bem claro. Teria vários outros motivos, mas os dois são principais, tá? O primeiro é que a gente não leve para dentro da nossa casa esse vírus e transmita para as pessoas. Nós podemos ser portadores assintomáticos, como eu disse, não sabemos por que a gente somos assintomáticos, né? Mas podemos ser, né, assintomáticos, mas somos transmissores. Estamos transmitindo para nossas famílias. O primeiro seria esse. O segundo é o fator exponencial. Se pessoas estão na rua, elas estão se contaminando umas das outras. E esse contágio, uma pessoa ela contagia 10 pessoas. Estou colocando um exemplo. Pode ser muito mais, pode ser centenas, se você tiver uma aglomeração. E esse grupo de 10 pessoas contaminadas vão contaminar mais umas 100 pessoas. E depois mais uma 1.000, 10.000, 15.000. É por isso que o isolamento social é importante. Por quê? Para evitar o contato da pessoa doente, assintomática ou sintomática com outras pessoas, para que não leve uma curva progressiva exponencial. Não aquela linha reta que cresce assim, não. Ou melhor assim, né? Colocando a mão minha na frente, cresce assim. Ela cresce assim, né? Porque se eu tenho 10 casos aqui, amanhã eu tenho 100, depois eu tenho 1.000, 10.000, assim vai. Ela cresce em linha quase reta, não chega a ser reta, mas é quase reta, né? É a famosa curva de Gauss que a gente fala, né? Ela nunca toca no zero, ela sempre vai subindo, né? Depois um dia ela cai, né? Quando atingir o pico máximo da epidemia. Então, por isso que é importante o isolamento social, para a gente não difundir para outro, e para outros, e não causar o que aconteceu na Itália. A Itália começou muito tarde o isolamento social, principalmente Milão. Milão não vai parar. Essa frase foi dita pelo prefeito de Milão, que hoje pede desculpa pelas mais de 6.000 mortes que já teve em Milão. Não parou, mas se difundiu o vírus pela população. O crescimento exponencial foi rapidíssimo, né? Menos de 3 semanas, já tinha matado mais de 6.000 pessoas. Ele voltou atrás da decisão dele, né? Milão teve que parar, teve que se isolar socialmente, mas nisso tudo já tem mais de 6.000 mortes em Milão, né? Então, acredito que o isolamento social, não acredito, tenho certeza disso, é a única forma, a única vacina que nós temos no momento. Existe pesquisa de vacina, existe muita coisa andando por aí, mas ainda de antemão, cientificamente falando para vocês, não existe ainda uma vacina para essa patologia que possa ser dita que existe uma vacina. A gente descobriu, não descobrimos nada de vacina ainda não. Existe pesquisa em andamento, como existe pesquisa sobre medicações em andamento, né? Não acredite em suposições, acredite em pesquisa. Aquilo que o seu médico falou, aquilo que o médico, seu amigo falou, aquilo que o médico seu de confiança falou. Não existe medicação ainda que a gente saiba que vai combater o coronavírus 100% dos casos, ou mesmo vai combater parcialmente.
E muito cuidado com as medicações, porque as medicações, elas são uma faca de dois gumes, né? Tem um lado bom dela, mas também tem um lado dos efeitos colaterais que pode ser grave, né? A ventana aí de fosfato de cloroquina, as arritmias cardíacas são os piores, a pior parte dela, né? Porque ela pode dar uma fibrilação atrial, seu coração bater numa velocidade tão grande, superior a 180 batimentos, só tremer, né? E aí você pode ter uma parada cardíaca. Então, ele é um remédio complicado de usar. E não tem nenhuma comprovação científica que ele funcione, como outros remédios que nós estamos vendo falar aí no mercado aí, né? Mas, na verdade, não existe nada fundamentado ainda, tá joia? O Anderson está perguntando aqui, olha, os nossos pets estão livres de pegar esse coronavírus ou de transmitir para os humanos? Aí vou te dizer, Anderson, porque isso aí foi uma coisa interessante. No domingo, eu estava vendo um outro vídeo, porque eu gosto de assistir vídeo, ficar inteirado sobre as coisas, porque essas coisas estão acontecendo que a gente vai tratar o paciente, né? Então a gente tem que estar sabendo o que vai falar para o nosso paciente, para não falar bobagem, né? Anderson, pegar, a gente não sabe ainda se ele pega, tá joia? Se ele é um hospedeiro. A gente não tem ainda nenhum cachorro ainda que tenha uma comprovação disso, mas nós sabemos que ele pode transmitir sim. Como? Pela pata dele, pelo contato que ele tem no ambiente externo. Vamos fazer as pessoas. Está andando com seu cachorro na praça. Ou o gato, né? Ou um gato. O cachorro, o gato. Passeando lá com a coleirinha dele lá. E aquele chão está contaminado porque escarrou ali, alguma coisa, né? E o vírus está ativo ali. Fica na pata dele. Ou ele resolveu lá dar aquele esfregão na grama, né? Alguém escarrou na grama, alguma coisa, vai ficar no pelo dele. A gente tem o costume de pegar no colo, trazer para dentro de casa. Seria a mesma coisa eu trazer a roupa. Exemplificando, o cachorro meu saiu lá fora e entrou dentro de casa. Se contaminou a pata dele, ele trouxe para dentro de casa o vírus. Então, né, ele é um vetor, sim.